Eu nunca imaginei que o pior dia da minha vida seria justamente no casamento da minha única filha. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite para me contar nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Meu nome é Roberto, tenho 58 anos, sou comerciante aposentado em São Paulo, e hoje deveria ter sido um dos dias mais especiais da minha vida. O casamento da minha filha Isabela, minha princesa, a menina que criei praticamente sozinho depois que minha esposa, Carmen, morreu de câncer quando ela tinha apenas 12 anos. Lembro como se fosse ontem do dia que Isabela me perguntou se eu seria quem a levaria ao altar. Pai, você sempre foi pai e mãe ao mesmo tempo, ela disse com aqueles olhos castanhos brilhando de emoção, iguais aos da mãe. Passei 4 horas me arrumando hoje. 4 horas. Escolhi o terno cinza chumbo que comprei especialmente para essa ocasião no Brás. Gastei quase R$ 2.000, mas valia cada centavo. Isabela merecia ver seu pai impecável no dia do seu casamento. Fiz a barba no barbeiro do seu Antônio, que frequento há 15 anos. Até sapato italiano comprei na rua 25 de março. Queria estar perfeito para minha princesa. Durante esses 16 anos criando Isabela sem a Carmen, trabalhei que nem um condenado na minha lojinha de ferramentas no bairro da Liberdade. Abria às 7 da manhã, fechava às 7 da noite, 6 dias por semana. Chegava em casa cansado, mas sempre perguntava como tinha sido o dia dela na escola. Nunca deixei faltar nada. Inglês no Senac, curso de informática, material escolar sempre novo, mesada generosa quando as vendas iam bem. E a faculdade particular de administração? Nossa, me endividei no Serasa, mas consegui pagar os 4 anos de Mackenzie. Tudo que eu não tive oportunidade de estudar, consegui dar para ela. Era meu orgulho, minha razão de viver, meu projeto de vida depois que perdi a Carmen. Quando Isabela me apresentou o Marcelo há 3 anos num churrasco de domingo na casa da minha irmã Conceição em Santo Amaro, tentei ser acolhedor. Ele era um rapaz educado, bonito, formado em engenharia, família bem estruturada de Moema. O pai dele tinha uma empresa de construção civil. A mãe era dentista aposentada. Gente fina, como se diz. Admito que no começo foi difícil dividir a atenção da minha filha, ver ela cancelar nossos almoços de domingo no Mercadão para ficar com ele. Mas pensei que era normal, que todo pai passa por isso quando a filha arruma namorado sério. Afinal, eu mesmo já tinha sido jovem apaixonado pela Carmen. Os preparativos do casamento foram tensos, muito tensos. A mãe do Marcelo, Dona Vera, queria tudo do jeito dela, e Isabela sempre concordava com tudo que ela falava. Eu sugeria algumas coisas. Afinal, conhecia os gostos da minha filha melhor que ninguém. Sabia que ela adorava música sertaneja e odiava flores artificiais, mas parecia que minhas opiniões não eram bem-vindas. Deixa elas resolverem, pai. Isabela sempre dizia quando eu tentava opinar sobre a decoração ou o cardápio. Você sabe como essas coisas de casamento deixam as mulheres nervosas. Eu engolia o orgulho, forçava um sorriso e fingia que não me incomodava ver minha filha sendo comandada por outra pessoa. Mas doía muito ver que minha opinião não tinha mais valor. Hoje de manhã, acordei às 5 horas da manhã, ansioso como um garoto no primeiro dia de aula. Tomei um café reforçado. Liguei para minha irmã Conceição, confirmando que ela estaria lá com o marido. Arrumei a carteira com os lencinhos porque sabia que ia chorar de emoção e saí de casa com 2 horas de antecedência. Queria chegar cedo na igreja, cumprimentar os parentes, tirar fotos com Isabela antes da cerimônia, viver cada minuto daquele dia especial que eu tinha sonhado desde que ela era pequeninha. Cheguei ao local da cerimônia, uma igreja linda em Higienópolis que a família do Marcelo havia escolhido, com 1h30 de antecedência. Estacionei meu Corolla prata, mas bem cuidado, na rua lateral e caminhei em direção à entrada principal, já imaginando o sorriso da Isabela quando me visse todo arrumado. Meu coração batia forte de emoção e orgulho. Foi então que eu vi e meu mundo desabou completamente. Minha foto. Uma foto minha ampliada em papel fotográfico colada bem no centro da porta principal da igreja. E embaixo,
em letras garrafais vermelhas: proibida a entrada, presença não permitida. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito com as próprias mãos. As pernas tremeram. A visão ficou embaçada. O ar simplesmente sumiu dos meus pulmões. Por um momento pensei que era um pesadelo horrível, que eu ia acordar suando frio na minha cama e rir dessa loucura toda. Mas não era. Era terrivelmente real. Minha própria foto me impedindo de entrar no casamento da minha única filha, da menina que criei com tanto amor e sacrifício. As pessoas começaram a chegar para a cerimônia e me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Sussurros, dedos apontados, risinhos abafados. "Olha ali, é o pai da noiva", ouvi alguém comentar. "Que situação mais constrangedora", disse outra voz. A humilhação queimava como fogo na minha pele. Cada olhar era uma punhalada na minha dignidade de homem. Uma prima do Marcelo, de vestido rosa pink e sorriso falso, se aproximou de mim. "Ai, seu Roberto, que situação constrangedora mesmo. O senhor realmente não vai conseguir entrar? Que pena, né?" O tom de falsa preocupação dela me deixou ainda mais furioso. Respirei fundo, juntei toda a dignidade que ainda restava em mim. Levantei o queixo e respondi com a voz mais firme que consegui: "Não, não vou entrar onde claramente não sou bem-vindo." Virei as costas para aquela igreja, para aquelas pessoas hipócritas, para 16 anos da minha vida dedicados inteiramente à minha filha. Caminhei até meu carro com passos firmes e a cabeça erguida, mas por dentro estava completamente destroçado, humilhado, traído da pior forma possível. Dirigi até em casa no piloto automático, as lágrimas embaçando minha visão a cada semáforo. 30 minutos de trânsito paulistano que pareceram uma eternidade, com aquela imagem da minha foto na porta martelando na minha cabeça. Como alguém teve a coragem de fazer isso? Como minha própria filha permitiu que isso acontecesse? Cheguei no meu apartamento simples de 2 quartos na Vila Madalena, o mesmo onde Isabela cresceu, onde passamos noites estudando para as provas dela, onde comemoramos cada conquista da vida dela. Agora tudo parecia vazio, sem sentido. Tirei aquele terno cinza que havia escolhido com tanto carinho e vesti um pijama velho. Sentei na poltrona da sala, aquela mesma onde Isabela costumava se jogar para me contar sobre o dia na faculdade. As fotos dela estavam espalhadas pela sala. Isabela bebê no meu colo após o batizado. Isabela criança com a farda do colégio Santa Inês. Isabela se formando na faculdade com aquele sorriso orgulhoso. Em todas elas, eu estava ao lado dela. Sempre eu. Nos momentos difíceis, nas conquistas, nas decisões importantes, sempre fui eu quem esteve lá. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Lá fora, minha filha estava se casando, prometendo amor eterno para outra pessoa. E eu, que dediquei minha vida inteira a ela depois da morte da Carmen, estava proibido de presenciar esse momento. A ironia era cruel demais para suportar. Foi quando o telefone tocou pela primeira vez. Olhei para o aparelho e vi o nome dela na tela. Isabela, minha princesa. Como sempre, salvei o contato. Meu coração disparou, mas a raiva foi mais forte. Deixei tocar até cair na caixa postal. Não estava preparado para ouvir a voz dela. Não depois daquela humilhação pública. 5 minutos depois, tocou novamente. E novamente. E novamente. A cada toque, minha ansiedade aumentava. Será que ela finalmente havia descoberto o que fizeram comigo? Será que estava me procurando desesperadamente? Ou será que estava ligando para me dar alguma explicação esfarrapada para justificar o injustificável? Levantei da poltrona e comecei a andar pelo apartamento, tentando fugir do som insistente do telefone. Isabela, minha princesa. 7 chamadas perdidas. Isabela, minha princesa. 12 chamadas perdidas. Isabela, minha princesa. 18 chamadas perdidas. O celular não parava de vibrar na mesa de centro. "Por que agora, Isabela?" murmurei sozinho. "Onde você estava quando colocaram minha foto naquela porta? Onde estava minha filha quando precisei dela? A cada ligação perdida,
As lembranças vinham como punhaladas. Isabela, aos 10 anos, chorando porque os outros meninos da escola zombaram do seu estojo velho. Trabalhei 2 semanas de hora extra para comprar um novo. Isabela, aos 15, querendo desistir da escola porque matemática era difícil demais. Paguei aulas particulares com a professora Dulce, mesmo com as vendas ruins na loja. Isabela, aos 22, se formando e me agradecendo no palco. Tudo o que sou devo ao meu pai guerreiro. Onde estava essa gratidão hoje? Onde estava minha filha guerreira quando deixaram que me humilhassem daquela forma? O telefone tocou mais uma vez. Isabela, minha princesa, 25 chamadas perdidas. Desta vez a tela mostrou que ela estava mandando mensagens também. Pai, atende, por favor. Pai, onde você está? Pai, preciso falar com você urgente. Pai, pelo amor de Deus, me liga de volta. Cada mensagem era uma gota no oceano da minha dor. Urgente. Agora era urgente falar comigo. Quando me humilharam publicamente, não era urgente me defender? Quando colocaram minha foto como se eu fosse um criminoso, não era urgente me proteger? Fui até a cozinha e preparei um café. Aquele mesmo que tomávamos juntos quando Isabela estava preocupada com alguma prova da faculdade. Minhas mãos tremiam segurando a xícara. Isabela, minha princesa, 30 chamadas perdidas. O apartamento nunca esteve tão silencioso, apenas o barulho dos carros na rua e o vibrar insistente do meu celular. Imaginei como deveria estar sendo a festa. Isabela deslumbrante no vestido branco que custou R$ 8.000. Marcelo elegante no smoking alugado. Os convidados brindando a felicidade do casal. E eu, o pai que sacrificou tudo por aquele momento, estava ali sozinho, banido da própria família. O telefone tocou pela 35ª vez. Isabela, minha princesa, 35 chamadas perdidas. Desta vez, algo na insistência dela me chamou a atenção. 35 ligações não eram normais, nem mesmo para uma discussão séria. Havia algo de desespero naquela sequência interminável de chamadas. Meu instinto de pai, que nunca me enganou em 16 anos, começou a gritar que alguma coisa estava muito errada. Seria possível que Isabela realmente não soubesse da foto? Seria possível que ela estivesse me procurando porque descobriu o que fizeram? Segurei o telefone na mão, vendo o nome dela piscar mais uma vez na tela. Meu dedo hesitou sobre o botão de atender. Parte de mim queria ouvir a voz dela, entender o que estava acontecendo. Outra parte queria que ela sentisse na pele o que era ser ignorado, rejeitado, humilhado. 35 ligações. Minha filha nunca tinha ligado tantas vezes seguidas na vida toda. Alguma coisa estava muito, muito errada. Na 36ª ligação, não consegui mais resistir. Atendi com a voz trêmula e o coração disparado. Pai, graças a Deus. A voz de Isabela do outro lado estava desesperada, quebrada. Pai, onde você está? Estou te procurando há horas. Isabela, minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Eu estou em casa. Pai, pelo amor de Deus, você precisa voltar aqui agora. Foi a dona Vera, pai. Foi a mãe do Marcelo que fez isso. Eu não sabia de nada. Eu juro por Deus que não sabia de nada. Dona Vera, a sogra. Senti o mundo girando ao meu redor. O que você está dizendo, Isabela? Pai, quando eu cheguei na igreja e vi aquela foto na porta, quase desmaiei. Pensei que o senhor tivesse desistido de vir, que tivesse ficado doente, qualquer coisa. A voz dela estava embargada, e eu podia ouvir que ela estava chorando. Em 26 anos, só vi minha filha chorar 4 vezes. Quando a mãe morreu, quando nossa cachorra Mel morreu, quando passou no vestibular de alegria, e quando se formou na faculdade. Isabela, para de chorar e me explica direito o que aconteceu. Consegui falar, mesmo com um nó na garganta. Pai, a cerimônia foi horrível. Eu estava arrasada porque o senhor não estava lá. O Marcelo disse que o senhor tinha ligado dizendo que não ia vir porque tinha alguma emergência no trabalho. Eu não entendi nada. Tentei te ligar várias vezes durante a cerimônia, mas seu celular estava desligado. Meu celular nunca esteve desligado. Estava no silencioso, mas nunca desligado. Isabela continuou.
Depois da cerimônia, quando fomos tirar as fotos, eu insisti para te ligar de novo. Foi aí que o primo do Marcelo, o Rodrigo, chegou perto de mim e perguntou se eu sabia da foto que estava na porta da igreja. Que foto? Eu perguntei. Ele me levou até lá e me mostrou. Ouvi Isabela soluçar do outro lado da linha. Pai, quando eu vi sua foto com aqueles dizeres horríveis, senti uma raiva que nunca senti na vida. Gritei no meio da igreja perguntando quem tinha feito aquilo. Todo mundo ficou em silêncio, olhando uns para os outros. Foi aí que a tia Berenice do Marcelo não aguentou e contou tudo. O que ela contou, Isabela? Que a dona Vera havia chegado 2 horas antes da cerimônia com a foto impressa e a cola. Que ela disse para todo mundo que o senhor era um sogro problemático e que ia estragar o casamento do filho dela. Que o senhor era possessivo demais comigo e que não sabia o seu lugar. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. 16 anos de sacrifício, de trabalho dobrado, de abrir mão da minha própria vida para criar minha filha. E aquela mulher me chamou de problemático. E o Marcelo, Isabela, onde estava seu marido quando a mãe dele estava fazendo isso? O silêncio do outro lado foi eloquente demais. Isabela, eu fiz uma pergunta. Pai, a voz dela saiu baixinha. O Marcelo sabia. Ele sabia e não fez nada para impedir. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. O genro que eu tentei acolher, que recebi na minha casa dezenas de vezes, que tratei como filho, sabia que me humilhariam publicamente e não moveu um dedo para me defender. Na verdade, pai, segundo a tia Berenice, o Marcelo até ajudou a escolher qual foto usar. Ele disse que era só uma brincadeira e que o senhor ia entender. Uma brincadeira, Isabela? Pai, quando descobri isso tudo, surtei completamente. Gritei com a dona Vera na frente de todo mundo. Disse que ela tinha humilhado o homem mais importante da minha vida. A pessoa que me criou sozinha, que trabalhou dobrado para me dar tudo. Disse que sem o senhor eu não seria nada, que o senhor era a pessoa mais honrada que eu conhecia. Pela primeira vez desde que havia visto aquela foto maldita, senti uma pontinha de orgulho voltando ao meu peito. E aí, filha? A dona Vera começou a inventar desculpas, dizendo que foi só para evitar conflitos, que eu e o senhor éramos muito grudados e que seria melhor assim. Mentira, pai. O senhor sempre tratou o Marcelo bem, sempre respeitou o nosso relacionamento. Era verdade. Por mais que às vezes me incomodasse com algumas atitudes do Marcelo, sempre fui educado. Sempre respeitei as decisões da minha filha. Isabela, e agora? Você está me ligando de onde? Estou na rua, pai. Saí da festa. Disse para todo mundo ouvir que o homem que me criou valia mais que qualquer festa, qualquer casamento, qualquer coisa neste mundo. Que quem humilhou o senhor, humilhou a mim também. E o Marcelo? O Marcelo. Isabela suspirou pesadamente. O Marcelo ficou do lado da mãe dele, pai. Disse que eu estava exagerando, que foi só um mal-entendido. Quando gritei que mal-entendido nada, que aquilo foi maldade pura, ele disse que eu tinha que escolher meu lado. E você escolheu? Escolhi o Senhor, pai. Sempre vou escolher o Senhor. As lágrimas que há horas eu segurava finalmente desceram pelo meu rosto. Mas desta vez não eram lágrimas apenas de dor. Eram lágrimas de um alívio imenso, de saber que não havia perdido minha filha, que aquela menina que criei com tanto amor ainda sabia reconhecer quem realmente amava ela. Isabela, filha, onde você está agora? Estou descendo do Uber, pai. Estou indo aí. Preciso te pedir desculpas pessoalmente. Preciso te abraçar e te mostrar que o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Fechei os olhos e sorri pela primeira vez naquele dia horrível. Então vem logo, minha princesa. Seu pai está te esperando. 15 minutos depois, ouvi o barulho conhecido dos saltos dela subindo as escadas do prédio. Corri até a porta e a vi subindo ainda vestindo o vestido de noiva, mas com a maquiagem borrada e o véu nas mãos. Mesmo de longe, eu podia ver que ela havia chorado muito. Quando abri a porta do apartamento, Isabela estava parada no corredor com os olhos vermelhos e uma expressão de dor que partiu meu coração. Quando nossos olhares se encontraram,
Ela desabou a chorar como uma criança. Pai, me perdoa. Me perdoa por não ter te defendido, por não ter impedido isso. Eu sou uma filha horrível. O Senhor trabalhou a vida inteira por mim, e eu deixei que humilhassem o Senhor assim. Abracei minha filha com toda a força que tinha. Ali naquele abraço senti que não havia perdido ela, que todo o amor e dedicação que investi naquela menina não foram em vão. Isabela, você não sabia de nada, filha. Não sabia e não tinha como impedir. Mas eu deveria ter desconfiado, pai. Deveria ter percebido que a dona Vera não gostava do Senhor. Deveria ter protegido meu pai. Subimos até o apartamento e Isabela se jogou no sofá da mesma forma que fazia quando era adolescente e chegava triste da faculdade. Eu me sentei ao lado dela, como sempre fazia, e passei a mão no cabelo dela, como fazia desde pequena. Conta pro papai o que aconteceu depois que você saiu da festa. Isabela respirou fundo e começou a relatar. Pai, quando saí da igreja gritando, metade dos convidados veio atrás de mim querendo saber o que estava acontecendo. Eu contei tudo. Disse que meu pai havia sido humilhado publicamente e que eu não ia tolerar isso. E aí os parentes da nossa família ficaram horrorizados. A tia Conceição começou a chorar. O tio João disse que ia embora também. Vários convidados falaram que aquilo foi maldade pura, que o Senhor não merecia passar por isso. Senti um pouco de alívio sabendo que nossa família havia ficado do meu lado. Mas a família do Marcelo, pai, eles começaram a falar que eu estava sendo ingrata, que estava exagerando. A dona Vera teve a cara de pau de dizer que fez aquilo pensando no bem de todos, que era melhor evitar conflitos. E o Marcelo? Isabela baixou a cabeça e eu vi a decepção estampada no rosto dela. Pai, o Marcelo tentou me acalmar. Disse que íamos conversar depois, que não era hora de fazer escândalo. Quando insisti que ele se posicionasse, que dissesse se achava certo o que fizeram com o Senhor, ele ficou em silêncio. Meu coração apertou. Não pelo Marcelo. Eu já esperava isso dele, mas pela dor que vi no olhar da minha filha ao descobrir o verdadeiro caráter do homem com quem havia se casado. Foi aí que eu entendi tudo, pai. Que aquela foto não foi ideia só da dona Vera. O Marcelo concordou, apoiou, achou que estava tudo bem humilhar meu pai no dia mais importante das nossas vidas. E o que você fez? Olhei nos olhos do meu marido, que acabara de se casar comigo há 1 hora, e disse: Marcelo, esse homem que vocês humilharam hoje é a pessoa mais importante da minha vida. Ele me criou sozinho, trabalhou dobrado, abriu mão de tudo por mim. Se você não consegue respeitar meu pai, não consegue me respeitar também. Senti um orgulho imenso da minha filha naquele momento. O Marcelo começou a chorar, dizendo que eu estava escolhendo o Senhor ao invés dele, que uma mulher casada deveria priorizar o marido. Foi aí que eu falei a verdade. Marcelo, uma filha de verdade, protege as pessoas que ama. Meu pai sempre esteve comigo nos momentos difíceis, nas conquistas, em tudo. Quem humilha ele, humilha a mim. Então Isabela parou de falar e me olhou diretamente nos olhos. Pai, eu saí de lá. Saí do meu próprio casamento porque não conseguia mais ficar no mesmo ambiente que pessoas capazes de fazer uma maldade dessas com o Senhor. Isabela, mas e agora, filha? Você se casou hoje. O Marcelo é seu marido. Pai, como eu posso viver com alguém que foi capaz de planejar uma humilhação dessas contra o homem que me deu a vida? Como posso confiar em alguém que sorriu na minha cara, sabendo que havia acabado de destruir o dia mais importante para nós dois? Vi minha filha adulta de 26 anos chorando como uma criança perdida. Ela havia descoberto no pior dia possível que o homem que escolheu para dividir a vida não tinha o mesmo caráter que ela. Filha, vocês precisam conversar. Talvez o Marcelo estivesse com medo de contrariar a mãe. Talvez. Não tem talvez, pai. Uma pessoa que realmente me amasse jamais faria isso com o Senhor. Jamais planejaria uma coisa dessas e ainda fingiria que não sabia de nada. Isabela se levantou e começou a andar pela sala nervosa. Sabe o que mais me revoltou, pai? Quando a tia Berenice contou os detalhes, descobri que eles passaram 2 semanas planejando isso. 2 semanas escolhendo a foto, pensando na frase, decidindo como humilhar o Senhor. E o Marcelo participou de tudo,
Riu da situação, achou divertido. Naquele momento entendi que não havia mais volta. Minha filha havia visto o verdadeiro caráter do homem com quem se casou e não conseguiria mais fingir que aquilo não aconteceu. O telefone dela começou a tocar insistentemente. Marcelo, dizia a tela. Isabela olhou para o telefone, depois para mim, e simplesmente desligou a chamada. Agora não, pai. Agora eu só quero ficar aqui com o Senhor, como fazíamos quando eu era pequena e o mundo lá fora doía demais. Isabela passou a noite na minha casa, dormindo no quarto dela, que eu sempre mantive exatamente como ela deixou quando saiu para morar com o Marcelo há 1 ano. Acordei cedo e a encontrei sentada na cozinha, ainda vestindo a parte de baixo do vestido de noiva, tomando café e olhando para o nada. Dormiu bem, filha? Não consegui dormir direito, pai. Fico pensando em como não percebi quem o Marcelo realmente era. O telefone dela não parou de tocar a noite inteira. Marcelo, Dona Vera, até parentes da família dele ligaram. Isabela não atendia nenhuma ligação. Isabela, você não pode fugir dessa situação para sempre. Vocês se casaram ontem, têm um apartamento juntos, uma vida construída. Pai, como eu vou olhar nos olhos dele depois do que descobri? Como vou dividir a cama com alguém que foi capaz de planejar uma maldade dessas contra o Senhor? Era terça-feira de manhã quando Marcelo apareceu na porta do meu apartamento. Eu estava saindo para resolver umas coisas no banco quando o encontrei no corredor, com os olhos inchados de chorar e ainda vestindo a calça do terno do casamento. Seu Roberto, preciso falar com o senhor. Olhei para aquele rapaz porque naquele momento ele parecia muito mais novo que seus 29 anos e senti uma mistura de pena e raiva. Marcelo, a Isabela não quer falar contigo agora. Eu sei, mas preciso falar com o senhor. Preciso explicar o que aconteceu. Contra todos os meus instintos deixei ele entrar. Isabela estava no banho, então nos sentamos na sala. Seu Roberto, eu sei que o que fizemos foi horrível. Sei que o senhor não merecia passar por aquilo. Marcelo, me explica uma coisa. Por que vocês fizeram isso? O que eu fiz de tão terrível para merecer ser humilhado publicamente? Marcelo começou a chorar, mas eu não senti pena nenhuma. A minha mãe, ela sempre disse que o senhor era muito presente na vida da Isabela, que interferia demais, que ela era muito apegada ao senhor. Interferir como, Marcelo? Dando opinião sobre a decoração do casamento? Sugerindo pratos que eu sabia que minha filha gostava? Não era só isso, seu Roberto. A minha mãe dizia que enquanto a Isabela não se afastasse do senhor, ela nunca ia ser uma esposa de verdade, que eu sempre ia ser a segunda opção. A sinceridade dolorosa daquelas palavras me atingiu como um tapa. E você acreditou nela? Seu Roberto, eu tinha medo. Medo de que a Isabela escolhesse o senhor ao invés de mim em algum momento importante. Minha mãe disse que era normal, que todas as filhas passavam por essa fase, mas que precisava ser forçado. Então vocês decidiram me humilhar para forçar minha filha a me abandonar. Não era para ser assim. Minha mãe disse que era só para o senhor entender seu lugar, que depois de casados, as coisas iam se acomodar naturalmente. Isabela apareceu na sala naquele momento, de cabelos molhados e com uma expressão que nunca tinha visto no rosto dela. Marcelo, o que você está fazendo aqui? Isabela, vim te pedir perdão. Vim explicar que foi tudo um mal-entendido terrível. Mal-entendido? Isabela se aproximou dele com os punhos cerrados. Vocês passaram 2 semanas planejando como humilhar meu pai e você chama de mal-entendido? Amor. Minha mãe me convenceu de que era o melhor para nosso casamento. Disse que seu pai ia tentar nos separar, que eu precisava marcar território desde o início. Marcar território? Isabela gritou. Meu pai é um território para ser marcado? O homem que me criou sozinho, que trabalhou dobrado para me dar tudo, que nunca interferiu na nossa relação? Isabela, por favor, me perdoa. Eu estava inseguro, com medo. Minha mãe me pressionou. Marcelo, você tem 29 anos. Não é mais criança para usar a mãe como desculpa para suas maldades. Naquele momento entendi que minha filha havia amadurecido anos em uma única noite, que havia descoberto que amar alguém significa protegê-lo, não humilhá-lo. Isabela, eu te amo. Podemos superar isso?
Podemos recomeçar? Como, Marcelo? Como eu vou confiar em você novamente? Como vou ter certeza de que na próxima dificuldade você não vai escolher magoar as pessoas que eu amo? Isabela se virou para mim e disse: Pai, o senhor pode nos dar licença? Preciso conversar com meu marido a sós. Saí da sala, mas não consegui evitar escutar a conversa. Isabela falou com uma firmeza que me encheu de orgulho. Marcelo, o que vocês fizeram ontem não tem volta. Vocês atacaram a pessoa mais importante da minha vida por pura maldade e inveja. Isabela, podemos fazer terapia. Podemos conversar com um padre. Não, Marcelo, isso não se resolve com terapia. Isso se resolve com caráter. E vocês mostraram exatamente qual é o caráter de vocês. Ouvi Marcelo chorando e implorando, mas Isabela foi irredutível. Marcelo, quando você me pediu em casamento, achei que estava me casando com alguém que ia amar e proteger minha família junto comigo. Descobri ontem que me casei com alguém capaz de atacar covardemente a pessoa que mais amo no mundo. Isabela, me dá uma chance. Marcelo, a chance eu te dei quando te apresentei para meu pai. A chance eu te dei quando te tratei como parte da família durante 3 anos. A chance eu te dei quando te escolhi para ser meu marido. Vocês jogaram todas essas chances fora quando decidiram humilhar meu pai. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Isabela, então é isso? Você vai escolher seu pai ao invés do seu marido? Marcelo, eu não estou escolhendo meu pai ao invés de você. Estou escolhendo o caráter ao invés da maldade. Estou escolhendo proteger quem sempre me protegeu, ao invés de aceitar quem me traiu no primeiro dia de casamento. Ouvi a porta da sala se abrir e Marcelo saiu chorando sem se despedir. Isabela veio até a cozinha onde eu estava e me abraçou. Pai, eu tomei uma decisão. Que decisão, minha filha? Isabela se sentou na mesa da cozinha, no mesmo lugar onde sempre se sentava quando era adolescente para fazer lição de casa enquanto eu preparava o almoço. Pai, vou me separar do Marcelo. Vou pedir a anulação do casamento. Senti o coração apertar. Por mais que estivesse magoado com o que aconteceu, não queria que minha filha destruísse sua vida por minha causa. Isabela, pensa bem no que está fazendo. Vocês se casaram ontem, construíram uma vida juntos. Pai, que vida? Uma vida baseada em mentiras? Uma vida ao lado de alguém capaz de planejar uma maldade dessas contra o Senhor? Eu não consigo mais olhar para ele da mesma forma. Isabela pegou minhas mãos nas dela, como fazia quando era pequena e queria me convencer de alguma coisa. Pai, sabe o que mais me machucou? Não foi só a humilhação que fizeram com o Senhor. Foi descobrir que o homem que eu escolhi para ser meu companheiro de vida não tem os mesmos valores que eu. Como vou criar filhos com alguém assim? Essa pergunta me atingiu em cheio. Isabela sempre foi uma menina de caráter, honesta, protetora com quem amava. A ideia de ela criar filhos com alguém capaz de tamanha crueldade realmente era preocupante. Filha, mas vocês podem conversar, podem tentar? Pai, não tem conversa que resolva isso. O problema não é o que ele fez, é quem ele é. Uma pessoa boa não planeja uma maldade dessas, não importa qual seja a pressão externa. O telefone dele tocou novamente. Dona Vera aparecia na tela. Atende, Isabela, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Isabela ativou o viva-voz. Isabela, minha nora, precisa parar com essa palhaçada. Venha para casa conversar comigo e com o Marcelo. Dona Vera, não sou mais sua nora e não tenho nada para conversar com vocês. Isabela, você está sendo infantil. Foi só uma brincadeirinha para quebrar o gelo. Seu pai entendeu errado. Senti a raiva voltando com tudo. Brincadeirinha? Isabela gritou no telefone. Colocar a foto do meu pai na porta da igreja com proibida a entrada é brincadeirinha? Isabela, seu pai é muito dramático. Qualquer sogro normal teria rido da situação. Dona Vera, meu pai trabalhou 2 empregos para me criar sozinha depois que minha mãe morreu. Ele é a pessoa mais honrada que conheço. Se vocês não conseguem enxergar isso, o problema é de vocês. Isabela, você precisa escolher. Ou fica do lado do seu marido ou do lado do seu pai. Não dá para ficar em cima do muro. Foi aí que minha filha falou as palavras que nunca vou esquecer. Dona Vera,
Eu já escolhi. Escolho ficar do lado de quem sempre ficou do meu lado. Escolho proteger quem sempre me protegeu. Escolho amar quem me amou incondicionalmente. E essa pessoa é meu pai. O silêncio do outro lado foi gélido. Isabela, se você sair de casa hoje, não precisa mais voltar. Pode esquecer o Marcelo, pode esquecer nossa família. Perfeito, dona Vera. É exatamente isso que vou fazer. Isabela desligou o telefone e me olhou com uma serenidade que me surpreendeu. Pai, está decidido. Vou buscar minhas coisas no apartamento hoje mesmo. Posso ficar aqui uns dias até me organizar? Isabela, claro que pode, mas tem certeza? Não quer pensar mais um pouco? Pai, eu pensei a noite toda. Pensei em como o Senhor me criou, nos valores que me ensinou, no exemplo que sempre me deu. O Senhor sempre me ensinou a proteger quem eu amo, a ser grata com quem me ajuda, a ter caráter em todas as situações. Isabela se levantou e caminhou até a janela da cozinha, a mesma onde passávamos horas conversando quando ela era adolescente. Ontem eu descobri que me casei com alguém que não aprendeu essas lições. Alguém capaz de ser cruel com uma pessoa inocente só para satisfazer a própria insegurança. E se ele mudar, filha? Se ele aprender? Pai, o senhor mudaria? Se alguém humilhasse a vovó Carmen quando ela estava viva, o senhor seria capaz de planejar uma vingança assim? Pensei na minha esposa, que morreu quando Isabela tinha 12 anos, mas que ela amava profundamente. Nunca, Isabela. Nunca. Então o senhor entende por que não posso continuar casada com alguém assim. Não é apenas sobre o que ele fez, é sobre quem ele é por dentro. Naquele momento senti um orgulho imenso da mulher que minha filha havia se tornado. Apesar de toda a dor e decepção, ela estava tomando a decisão certa, baseada em princípios sólidos. Pai, tem mais uma coisa que preciso dizer para o senhor. O que é, filha? Isabela veio até mim e segurou meu rosto com as duas mãos, como fazia quando era pequenininha, e queria ter certeza de que eu estava prestando atenção nela. Pai, obrigada. Obrigada por ter me criado com valores. Obrigada por ter me ensinado o que é amor verdadeiro. Obrigada por ter trabalhado tanto para me dar caráter. Se hoje eu consigo reconhecer o certo e o errado, é porque o Senhor me ensinou. As lágrimas desceram pelo meu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Isabela, eu te amo mais que tudo nessa vida. E eu amo o Senhor, Pai, para sempre. E nunca mais vou deixar ninguém desrespeitar o homem que me deu tudo. Naquele abraço, entendi que não havia perdido uma filha no casamento dela. Na verdade, havia ganhado a certeza de que criei uma mulher de verdade, capaz de proteger quem ama e de fazer as escolhas certas, mesmo quando são difíceis. A dor da humilhação ainda doía, mas a alegria de saber que minha filha tinha caráter era infinitamente maior. 3 meses se passaram desde aquele domingo terrível. Isabela mudou-se de volta para casa temporariamente e começou o processo de anulação do casamento. O advogado disse que, considerando que se passaram apenas algumas horas entre a cerimônia e a separação, e que houve dolo por parte da família do noivo, o processo seria relativamente simples. Nesse período, nossa rotina voltou a ser parecida com a de quando ela morava comigo. Isabela saía cedo para o trabalho na empresa de marketing onde era gerente e voltava no final da tarde. Jantávamos juntos, conversávamos sobre o dia, assistíamos televisão. Era reconfortante ter minha filha de volta, mas eu sabia que aquilo era temporário. Pai, encontrei um apartamento bacana na Vila Olímpia perto do trabalho. Posso mostrar para o senhor amanhã? Claro, filha. Está na hora mesmo de você ter seu próprio espaço novamente. A verdade é que parte de mim não queria que ela saísse. Depois de quase perder nosso relacionamento por causa daquela situação horrível, ter ela em casa novamente me trazia uma sensação de segurança e completude que eu não sentia há muito tempo. Pai, quero que o senhor saiba que mesmo morando sozinha, nossa relação mudou para melhor. Eu aprendi a valorizar ainda mais tudo que o senhor fez por mim. E numa terça-feira, quando voltei do trabalho na loja, havia voltado a trabalhar meio período para não ficar parado,
Encontrei Isabela na sala com uma expressão estranha no rosto. Pai, preciso contar uma coisa para o senhor. Meu coração disparou. O que aconteceu, filha? O Marcelo apareceu no meu trabalho hoje. Senti um frio na barriga. Desde aquela manhã no meu apartamento não tínhamos mais notícias dele ou da família. O que ele queria? Ele trouxe os papéis de divórcio assinados, pai. Ele concordou com a anulação. Respirei aliviado. Mas tem mais. Ele pediu para te pedir desculpas. Disse que quer conversar com o senhor pessoalmente. Isabela, eu não quero ver esse rapaz. Pai, ele disse que não vai conseguir viver em paz até pedir seu perdão, que aprendeu o quanto estava errado e quer assumir a responsabilidade pelos erros dele. Olhei para minha filha e vi que ela estava dividida. Você acha que eu devo conversar com ele? Pai, essa decisão é só sua. Ele disse que entende se o senhor não quiser vê-lo, mas que ia tentar até conseguir. E você, Isabela? Você perdoou ele? Pai, eu entendi que o Marcelo foi manipulado pela mãe, que ele era inseguro e imaturo. Mas perdoar não significa esquecer ou voltar atrás. Algumas coisas na vida não têm volta. 2 dias depois, contra meus instintos, aceitei encontrar com Marcelo. Ele apareceu na loja numa quinta-feira de manhã, magro, com olheiras profundas e uma aparência de quem não dormia há dias. Seu Roberto, obrigado por me receber. Marcelo, fala logo o que você veio falar, tenho trabalho para fazer. Seu Roberto, eu vim pedir seu perdão, de coração. O que fizemos foi imperdoável. E por que está pedindo perdão só agora? Porque estes 3 meses me ensinaram o que perdi. Perdi a mulher mais incrível que conheci. Perdi a chance de ter uma família baseada no amor. Perdi tudo por causa do meu orgulho e imaturidade. Marcelo se aproximou do balcão onde eu estava organizando alguns parafusos. Seu Roberto, o senhor criou uma filha maravilhosa. A Isabela tem valores que eu demorei para entender. E esses valores vieram do senhor. Marcelo, o que você quer de mim? Quero que o senhor saiba que reconheço meu erro. Que entendi que o senhor sempre foi um pai exemplar. E que se um dia, no futuro, eu tiver filhos, quero criá-los com os mesmos valores que o senhor ensinou para a Isabela. Olhei para aquele rapaz e vi sinceridade no olhar dele. Marcelo, o que vocês fizeram comigo foi uma das coisas mais cruéis que já passei. Mas eu não sou homem de guardar rancor. O senhor me perdoa? Eu perdoo, Marcelo. Perdoo porque sou cristão e porque guardo rancor só faz mal para quem guarda. Mas perdoar não significa esquecer. Eu entendo, seu Roberto. E quero que saiba que vou carregar essa lição para o resto da vida. Marcelo estendeu a mão para mim. Obrigado por me ensinar, mesmo sem querer, o que é ser um homem de verdade. O senhor protegeu quem amava, mesmo sendo humilhado. Eu ataquei quem deveria proteger. Apertei a mão dele. Marcelo, você é novo ainda. Tem tempo para aprender e ser uma pessoa melhor. Vou ser, seu Roberto. Prometo que vou ser. Quando ele saiu da loja, senti uma paz que não sentia há meses. Perdoar realmente liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Isabela conseguiu a anulação do casamento 3 semanas depois e se mudou para o apartamento novo. Estabelecemos uma rotina de almoços aos domingos, que se tornaram sagrados para nós dois. 1 ano depois daquele domingo terrível, minha vida havia mudado completamente. Isabela estava morando sozinha há 8 meses, trabalhando numa empresa maior, construindo sua vida independente. E para minha surpresa e alegria, ela havia conhecido alguém especial. Pai, trouxe o Tiago para conhecer o senhor. Isabela disse chegando em casa naquele domingo para o almoço. Tiago era um homem de 32 anos, advogado, com um sorriso sincero e um aperto de mão firme. Senhor Roberto, é um prazer conhecê-lo. A Isabela fala do senhor com tanto orgulho que fiquei ansioso para conhecer o homem que criou uma mulher tão especial. Desde o primeiro momento, percebi que ele era diferente do Marcelo. Tiago me cumprimentou com respeito genuíno, trouxe uma garrafa de vinho e se ofereceu para ajudar na cozinha. Senhor Roberto, posso ajudar no churrasco? Adoro cozinhar. Durante o almoço, Tiago falou sobre o trabalho dele, perguntou sobre a minha loja, demonstrou interesse real em me conhecer.
Não havia aquela tensão que sempre senti com Marcelo. Tiago, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor Roberto. Você não se incomoda com o fato da Isabela ser muito próxima de mim? Tiago sorriu com sinceridade. Senhor Roberto, o que mais me atrai na Isabela é exatamente isso. Uma mulher que ama e respeita o pai, que reconhece os sacrifícios que ele fez. É exatamente o tipo de mulher que quero ao meu lado. Isso só me mostra o caráter dela. Naquela tarde, depois que Tiago foi embora, Isabela e eu conversamos na varanda. Pai, o que achou dele? Isabela, ele parece ser uma pessoa de caráter. Tratou você e a mim com respeito genuíno, não fingido. Pai, com o Tiago é diferente. Ele não vê o senhor como competição ou ameaça. Ele entende que meu amor pelo senhor não diminui meu amor por ele. Nos meses seguintes, Tiago se tornou presença constante nas nossas vidas. Ele vinha aos almoços de domingo, ajudava quando eu precisava de alguma coisa na loja e sempre me tratou com carinho e respeito. Um dia, Tiago me procurou para uma conversa particular. Senhor Roberto, posso falar uma coisa? Claro, meu filho. Eu sei que o senhor passou por uma situação muito dolorosa com a família do ex-marido da Isabela. Quero que saiba que jamais faria algo assim. Pelo contrário, admiro muito a relação que vocês têm. Tiago, por que está me dizendo isso? Porque vou pedir a Isabela em casamento e quero ter certeza de que o senhor sabe que terá em mim não um rival, mas um aliado. Como você sabe que ela vai aceitar? Porque ela já me disse que não se casaria novamente sem ter certeza de que o senhor aprova a escolha dela. Disse que não comete o mesmo erro 2 vezes. Na semana seguinte, Tiago apareceu em casa com um buquê de crisântemos brancos, minhas flores favoritas. Senhor Roberto, preciso falar com o senhor. Sentamos na sala e Tiago se ajoelhou na minha frente. Senhor Roberto, quero me casar com a Isabela, mas antes quero ter sua bênção. Quero ter certeza de que o senhor aprova minha escolha. Tiago, você não precisa da minha aprovação para ser feliz com minha filha. Preciso sim, senhor Roberto. Aprendi com a história de vocês que a família da pessoa que amamos diz muito sobre quem ela é. A Isabela me ama e respeita o senhor, e isso me mostra que ela tem os valores certos. Meu filho, você tem minha bênção e meu apoio. Cuida bem da minha princesa. Vou cuidar dela como o senhor cuidou, senhor Roberto. Com amor, proteção e respeito. Tiago me abraçou com força. Senhor Roberto, desta vez vai ser diferente. Desta vez o senhor vai estar na primeira fila da igreja. Vai tirar todas as fotos que quiser. Vai ser tratado com o respeito que sempre mereceu. Tiago, o que mais me importa é a felicidade da Isabela. Senhor Roberto, ela é feliz. E eu sou feliz ao lado dela. E quero que o senhor faça parte de toda a nossa felicidade. O casamento de Isabela e Tiago foi marcado para um sábado ensolarado de outono, exatamente 2 anos depois daquele domingo que mudou nossas vidas para sempre. Desta vez, tudo seria diferente. Tiago fez questão de me incluir em cada detalhe dos preparativos. Fomos juntos escolher as alianças, o cardápio, a decoração. Senhor Roberto, o senhor conhece os gostos da Isabela melhor que ninguém. Sua opinião é fundamental para mim, ele sempre dizia. Na semana do casamento, Tiago me procurou com uma proposta especial. Senhor Roberto, gostaria que o senhor fosse meu padrinho de casamento. Fiquei surpreso e emocionado. Tiago, mas você não tem seu pai, seus amigos? Tenho, e eles estarão lá. Mas o senhor é o homem mais importante na vida da mulher que amo. O senhor a criou, a formou, fez dela a mulher maravilhosa que ela é. Nada mais justo que estar ao meu lado no altar. No dia do casamento, acordei com uma sensação completamente diferente de 2 anos atrás. Ao invés de ansiedade e nervosismo, senti paz e alegria genuína. Tiago havia contratado um barbeiro para me arrumar em casa. O senhor Roberto merece ser tratado como um rei hoje. Ele disse quando soube dos meus planos de ir na barbearia do seu Antônio. Senhor Roberto, o senhor está elegantíssimo, disse o barbeiro quando terminou. Parece um pai orgulhoso. E eu estava. Estava orgulhoso da mulher que minha filha havia se tornado.
orgulhosa do homem que ela havia escolhido, orgulhoso da família que estávamos construindo juntos. Tiago chegou para me buscar 1 hora antes da cerimônia. Quando me viu pronto, seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor Roberto, o senhor está impecável. Obrigado por estar aqui, por apoiar nossa felicidade. Tiago, meu filho, eu sempre estarei aqui nas alegrias e nas tristezas. Sempre. Chegamos à igreja, uma capela linda na Vila Madalena, e desta vez a entrada principal tinha um tapete vermelho e pétalas de rosas brancas espalhadas. Tiago havia feito questão de usar uma igreja próxima ao meu bairro para que fosse fácil para todos os meus amigos chegarem. Quando descemos do carro, várias pessoas vieram me cumprimentar calorosamente. Parentes, amigos, conhecidos da loja, todos queriam conversar, tirar fotos, me incluir nas conversas. Seu Roberto, que alegria vê-lo aqui, disse minha irmã Conceição. Este é o casamento que a Isabela merecia desde o início. Isabela estava radiante no vestido de noiva. Quando ela me viu, veio correndo me abraçar, sem se importar de amarrotar o vestido. Pai, obrigada por estar aqui. Obrigada por ter me criado para saber escolher o homem certo. Durante a cerimônia fiquei na primeira fileira, ao lado do pai do Tiago. O padre falou sobre família, sobre respeito, sobre como o amor verdadeiro inclui e acolhe, ao invés de dividir e excluir. Tiago, disse o padre, você promete amar, honrar e respeitar Isabela, bem como acolher sua família como sua própria família? Sim, prometo de todo o coração. Isabela, você promete amar, honrar e respeitar Tiago, bem como acolher sua família como sua própria família? Sim, prometo de todo o coração. Quando eles se beijaram, todos aplaudiram de pé. Mas o que mais me emocionou foi quando Tiago me acenou do altar, incluindo-me naquele momento especial. Na festa, Tiago fez questão de me apresentar para todos os convidados como o sogro querido, o homem que criou minha esposa maravilhosa. Não havia tensão, não havia competição, apenas amor e respeito mútuo. Durante o discurso, Tiago pediu o microfone. Quero agradecer a algumas pessoas especiais. Primeiro, a Isabela, por me ensinar que o amor verdadeiro não divide, mas multiplica. Por me mostrar que uma mulher que ama o pai é uma mulher que sabe amar de verdade. Tiago me olhou diretamente. Quero agradecer ao meu sogro Roberto. Senhor Roberto, há 2 anos a Isabela passou pela situação mais difícil da vida dela. O senhor foi humilhado publicamente no que deveria ter sido um dia de alegria, mas aquela dor ensinou lições valiosas sobre caráter, sobre família, sobre o que realmente importa na vida. Senti as lágrimas descendo pelo meu rosto. Senhor Roberto, hoje posso dizer com certeza, a Isabela escolheu certo desta vez. Escolheu um homem que honra sua família, que respeita o Senhor, que entende que o amor dela pelo Senhor não compete com o amor dela por mim. Tiago veio até mim e me abraçou. Senhor Roberto, continuou ele, obrigado por me mostrar como deve ser um casamento de verdade, por provar que é possível amar uma mulher e amar sua família ao mesmo tempo. Isabela também pediu o microfone. Pai, quero dizer publicamente, obrigada por ter me criado para reconhecer o amor verdadeiro. Um homem que protege quem ama, que tem valores sólidos, que sabe o significado da lealdade. O Senhor fez um trabalho maravilhoso. A festa toda foi mágica. Tiago e Isabela dançavam como um casal apaixonado, e eu me sentia parte de tudo, incluído, amado, respeitado. No final da noite, quando os noivos estavam se despedindo, Tiago me puxou para um canto. Senhor Roberto, agora somos uma família de verdade. Prometo cuidar bem da Isabela e sempre tratá-lo com o amor e respeito que o senhor merece. Tiago, meu filho, você já cumpriu essa promessa todos os dias, desde que chegou nas nossas vidas. Isabela se aproximou e nos abraçou. Meus 2 homens favoritos. Pai, Tiago, vocês me fazem a mulher mais feliz do mundo. Quando voltei para casa naquela noite, olhei as fotos que tiramos. Em todas elas eu estava sorrindo genuinamente. Não havia dor, não havia humilhação, apenas alegria pura.
Às vezes precisa chover muito para que possamos valorizar o sol quando ele finalmente aparece. 5 anos se passaram desde aquele casamento perfeito de Isabela e Tiago. Nossa família havia crescido e se fortalecido de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Eles tiveram 2 filhos, Roberto Júnior, de 3 anos, e Carmen, de 1 ano e meio, que recebeu o nome da avó que nunca conheceu. Eu era oficialmente o avô mais babão de São Paulo. Vovô Beto conta a história do casamento da mamãe. Roberto Júnior sempre pedia quando vinha passar os fins de semana comigo. Eu contava uma versão adaptada para crianças, focando sempre no final feliz e no amor que unia nossa família. Era uma vez um vovô que teve que aprender a diferença entre pessoas boas e pessoas más. No final, ele descobriu que o amor sempre vence. Eu começava, e ele ria, imaginando o pai como o príncipe e eu como o rei sábio da história. Hoje, olhando pela janela da minha casa nova, que fica no mesmo terreno da casa do Tiago e da Isabela, penso na jornada que nossa família percorreu. Daquela foto horrível na porta da igreja até este domingo perfeito, cheio de risos de crianças e amor verdadeiro. Às vezes a vida nos dá lições dolorosas, mas também nos dá a chance de transformar dor em sabedoria, mágoa em perdão e humilhação em vitória. No final, só o amor importa. E nossa família havia aprendido isso da maneira mais difícil, mas também mais verdadeira possível.